Salve a língua do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava dando assistência ali, amados. Amém. Mas vamos à palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5 a 9. Direto. Gênesis 6, versículo 5 a 9. Todos, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Satisfação vê-los. Primeiro culto, amém? De domingo do ano de 2024. Que seja um ano repleto de experiência com Deus e crescimento com Ele. Amém? Montânia, beijo no teu coração, minha irmã. Minha loura. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o santo livro: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. E Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aproveitando o texto base e encontrando nele o tema, o assunto da minha mensagem, eu vou falar sobre andar com Deus em tempos difíceis. Andar com Deus em tempos difíceis. Eu acho extremamente, obrigado, amado. Eu acho extremamente pertinente falarmos sobre esse assunto, em especial no ano de 2024, que vai ser um ano de grandes desafios, onde será necessário de nós muita resiliência, muita fé, muita determinação, muita unção do Espírito, e será impossível fazer isso sem a presença de Deus, amado. Será impossível trafegar na terra, nesse tempo sombrio, obscuro, sem a presença de Deus. O livro do Gênesis, que é a Gênese da criação do Senhor, é o livro que narra a história da criação do mundo. E Deus, Ele, pelo poder da sua palavra, Ele vai emanando e as coisas vão sendo criadas, como o Salmo de número 33, 9 diz, que falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. As coisas foram sendo criadas, mas quando Deus, Ele vai criar o homem, Ele não emana a sua palavra, Ele não libera uma palavra de comando. A Bíblia diz que Deus forma o homem do barro. Deus, com as suas próprias mãos, Ele forma o ser humano. Ele forma a mim e a você. E entre tudo que é dito em igreja, denominações, congregações, pertinente ao ser de Deus, amado,
principalmente no nosso país, um país extremamente, quase que abaixo da linha da pobreza, um país de muita dificuldade financeira, um país que as pessoas têm dificuldades intelectuais, de fato, de acesso a estudo, a entendimento. Então nós passamos muita dificuldade, amado. E a Bíblia é bem clara que o povo é destruído porque falta conhecimento. E por isso muitas pessoas feridas com Deus interpretam o Senhor de uma maneira equivocada e acham que simplesmente Deus é um ser que abençoa, que cura, que dá, que se eu pedir Ele vai me atender às minhas demandas, meus caprichos. Mas em tudo na criação, amado, o mais célebre, porque Deus já fez tudo o que nós necessitamos, amado. Tudo que você possa imaginar, Deus já criou para o ser humano. Deus, quando coloca o homem, Ele diz que é muito bom o homem que Ele criou. Ele já sabia que tudo que estava lá no Éden, no lugar de prazer, de satisfação, de completude, era já necessário para o homem. E o mais necessário para a vida humana era a presença de Deus, amado. O ser de Deus. Nutrir comunhão com Deus. Ter relacionamento com Deus. Ouvir Deus. Andar com Deus. E Adão experimentou isso. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo número 3, que Deus vinha na viração da tarde ter com Adão. Você tem noção do que é isso? Deus visitava Adão. Deus ia até Adão. O Todo-Poderoso de Jacó ia ter comunhão com Adão. Adão ouvia Deus, Deus ouvia Adão. Ambos andavam juntos no jardim. Ambos eram uma só coisa. Só que a Bíblia narra o versículo mais catastrófico: a queda da raça humana, a quebra da comunhão. É rompido a relação do homem com Deus. O profeta Isaías diz no seu livro, capítulo de número 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor está encolhida para que possa salvar, nem os ouvidos agravados para que possa ouvir. Mas de fato são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado levantou uma barreira, uma ruptura. Depois da queda de Adão, o Deus não vinha mais se relacionar com o homem. O homem perdeu a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus coloca um querubim na porta do jardim do Éden, com uma espada flamejante, para que o homem não tivesse mais acesso. O homem foi banido da presença. O homem foi expulso do jardim. O homem perdeu a comunhão. O homem perdeu a relação com Deus. O homem deixou de ouvir o Senhor. Deus rompeu. Que a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. A Bíblia diz, aleluia, através dos anjos, o trisságio angelical, que santo, santo é o Senhor do exército. Ele é santo, aleluia. Ele é santo. Deus não aceita, Deus não tolera, Deus não engole pecado. Pelo seu maior atributo, a sua santidade, amado. Ele baniu o homem, expulsou o homem. Porque o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Desobedeceu, caiu em transgressão, distanciou-se do Senhor, a comunhão fora rompida, o homem deixou de andar por Deus, se tornou um ser errante no meio do universo. Mas só que a Bíblia diz que houve um homem chamado Enoque, e a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus. Novamente alguém torna a ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que Enoque torna a ter comunhão com Deus e torna a andar com Deus. E isso foi feito através de sacrifício, através do culto, através do altar, através da oferta a Deus,
A Bíblia diz que Abel oferta ao Senhor e Deus recebe. E a partir daí, Enoque também ouve que Deus é um ser que recebe um coração quebrantado, contrito. Isaías diz isso. Isaías 57,15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías está falando, ele é santo, ele é poderoso, ele é eterno, ele habita na eternidade, mas ele também habita com contrito de espírito. Ou seja, onde tiver o coração quebrantado, contrito, lá Deus estará. Aleluia, aleluia, oh glória. E de repente você vem nessa noite querendo ouvir uma palavra, e a palavra de Deus nessa noite para você é: Deus quer novamente andar com você, Deus quer ter comunhão com você, Deus quer caminhar com você nesse ano. Ele quer voltar a ter comunhão, ele quer voltar a andar de mãos dadas, ele quer falar ao seu coração, ele quer te chamar meu servo, ele ouça-me, ele quer ouvir de você: eis-me aqui, eis-me aqui. A vida de Enoque foi tão intensa que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Deus tomou Enoque para si. Deus tirou Enoque da terra, porque a terra não é o lugar de Enoque. O nosso lugar não é aqui, aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso destino final. O nosso destino final é a nova Canaã. Deus quer nos levar para morar com Ele, meus amados irmãos. Ele quer. Ele quer. Depois de Enoque, passou-se 1151 anos. E a maldade do homem se multiplicara. O homem aumentou em maldade. O homem aumentou em pecado. O homem aumentou em violência, estupro, abuso, homossexualidade, corrupção, guerra, morticínio, assassinato, traições. Meu irmão, tanta desgraça, tanta corrupção na terra, que Deus olhou e falou: eu me arrependo de ter criado um homem. Eu me arrependo, eu me entristeço, porque a minha criação se degenerou, porque minha criação se distanciou de mim de tamanha maneira. Eu os acho estranho. Eu criei semelhante a mim, mas eles não parecem nada comigo. Eu me arrependo. Mas quando ele olha Enoque, ele ainda vê que a chance, ele ainda vê que não está nada destruído, ele ainda vê que não está nada acabado, ele ainda vê que a possibilidade, e a despeito da multiplicação da violência, da multiplicação dos pecados, da corrupção do homem, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Deus olhou as gerações de Noé e viu que Noé era varão justo, reto em suas gerações, e andava com Deus. 1151 anos, nasce alguém na terra, e ele não olha para a corrupção da terra, ele olha para o autor e consumador da sua fé, e ele falou: independentemente do ambiente, eu andarei com Deus. Noé andava com Deus, tinha uma vida intensa com Deus, tinha uma vida, meus irmãos, diferenciada. Noé, entre toda a sua geração, ele ouvia Deus. Entre muitas vozes, Noé ainda conseguia ouvir Deus. Entre muita desgraça, Noé ainda via graça. Em muita desgraça, Deus achou graça em Noé. O que eu quero dizer com isso? Independentemente do ambiente onde estamos inseridos, seja ele de violência, corrupção, traição ou crime, pecado ou abominação, nós ainda temos condição de andar com Deus. Deus está olhando dos
dos altos céus e que achar um coração quebrantado, contrito, alguém que está disposto a ouvir a sua doce voz, para Ele liberar a sua palavra. Deus, nessa noite, quer encontrar pessoas que estão com o coração aberto, doido, pronto para ouvir: ei, meu servo, eu quero andar contigo. Eu quero andar com você. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meu irmão, aquele que contempla o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, o céu e o inferno, ele vê tudo e todos. O Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu espírito? Não tem como fugir. A Bíblia diz que Deus olha para a terra, a geração antediluviana, a geração de Enoque, a geração de Noé. Passou-se 1151 anos. Deus olha e enxerga um homem, Noé. Deus acha graça em Noé e viu que Noé era varão justo, reto, e Noé andava com Deus, amado. E a Bíblia é bem clara: só andarão dois juntos se estiver de acordo. Não anda assim em jugo desigual. Não há possibilidade. O jugo tem que ser igual para andar junto. Tem que haver acordo, mutualidade. Quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, você só anda com quem você quer. Se Noé andava com Deus, é porque Deus permitiu Noé andar com ele. E era uma recíproca. Se Noé andava com Deus, Deus também andava com Noé. E Noé só andava com Deus porque Noé dava atenção à palavra de Deus. Porque quando ninguém queria ouvir, Noé falou: eu estou aqui. Todos não querem te ouvir, ninguém quer te atender, mas eu estou aqui, Senhor. Eis aqui o teu servo, eu estou pronto para ouvir a sua palavra. E só vai andar com Deus, amado, quem atender a palavra de Deus. Essa geração de juventude só andará com Deus se atentar para a palavra de Deus. Deus só andará com você, jovem, se você obedecer a palavra dele. A Bíblia diz, é bem clara, Salmo 119, 9: como purificará o jovem seu caminho? Jogando videogame. Vídeo no YouTube. Como purificará o jovem o seu caminho? No Facebook, no Instagram. Não. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ainda é possível viver nessa terra sendo um jovem santo, temente, obediente a Deus, que Deus olha e fala: eu serei com ele. Como pastor, Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Márcio, ninguém estava escondendo a palavra no coração, ninguém estava atendendo, ninguém estava obedecendo. Deus falou: eu vou destruir, eu vou acabar. Ninguém deu crédito, ninguém ouviu, ninguém obedeceu. Mas Noé falou: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto a obedecer. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Eles querem comprar e vender, casar-se, dar-se em casamento, porém, Senhor, eu obedecerei a tua palavra. Aleluia, aleluia. Só tem como andar com Deus se ouvir e obedecer a palavra de Deus, amado. Amar a palavra de Deus. Todo mundo quer estética. A maioria das pessoas desse ano quer estética. E eu não estou pregando contra ela, não. Você deve cuidar do seu corpo é templo do Espírito Santo. A questão é se você vive em prol disso. A questão é se você só quer isso. A questão é se você quer ver em santidade ou não. A questão é se você ama a palavra de Deus ou não. A questão é quem é a prioridade na sua vida. Noé entendia que Deus era a sua prioridade máxima. Amados irmãos, a despeito de tudo, posso perder um quilinho na academia, fazer isso e aquilo, mas Deus deve ser a minha prioridade. O ano de 2024 é um ano em que você deve buscar a presença de Deus, amados irmãos. Mas em primeiro lugar, entenda e aprenda isso: buscai o reino de Deus.
e a sua justiça. Não, vou empreender, vou fazer um investimento, vou fazer um aporte, vou fazer uma pós, vou fazer um curso, faculdade, vou falar língua, vou aprender um instrumento novo, vou entrar na academia, vou ficar fitness. Sim, mas poucos chegam até a mim e falam: pastor, me faz um homem de Deus, pastor, me faz uma mulher de Deus, pastor, eu quero Deus, pastor, eu quero ser santo, eu quero ser um homem bíblico, eu quero ser um homem cristocêntrico, Senhor, eu quero ser um instrumento vivo, eu quero ser destacado na minha geração, eu quero andar com o Senhor, quero. Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada e te desejo os teus juízos em todo tempo. Em todo tempo. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas entre ouro e prata. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Davi está falando: Senhor, se eu andar na tua palavra, a iniquidade não terá poder sobre mim, o pecado não me dominará. Oh, glória! Aleluia! Você vai aconselhar alguém? Caiu? Caí. Ok. Tudo bem. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como assim, pastor? Estou trabalhando, tudo bem. Não. Quero saber como é que está seu relacionamento com Deus. Como é que está? Foi acidente de percurso? Ou você estava igual Davi, no tempo de guerra, e estava dormindo até tarde? Acidentes ocorrem, mas fazer de tudo para que ele ocorra é ignorância. Davi não: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Olha isso aqui, ó. Jeremias 15, 16: achando as tuas palavras, logo a comi. Achando as tuas palavras, logo a comi. Será que você se esqueceu quando você se converteu? Será que você se esqueceu quantas noites de insônia você passava? Lendo a Bíblia, lendo os textos, chorando, lágrimas e insônia, mergulhando na palavra, mensagem, e o texto vinha saltando, entrando, te santificando, e você queria mais e mais de Deus. Cristo e só Cristo, Cristo e Cristo. Jeremias falou: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria, o meu coração, porque o teu nome se chama, ó Senhor dos Exércitos. Isaías 34, 16 diz: buscai no livro do Senhor e lede. Buscai o livro do Senhor e lede. Irmão, você não pode se contentar em abrir a sua Bíblia só no culto de domingo. Buscai significa o quê? Imperativo. Você não deve ouvir a Bíblia só na voz do pastor. Você deve ouvir a Bíblia na voz do Espírito Santo, lendo na sua casa de madrugada e tendo intimidade com Deus, amado. Buscai o livro do Senhor e lede, diz o profeta. Aí ele diz: sabe o quê? Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou, o seu Espírito mesmo as ajuntará. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus, amado. Quando Deus falou, Noé atendeu. Cristo padeceu, foi crucificado, morto, e dado o terceiro dia, a Bíblia diz: estavam indo dois varões a caminho de Emaú. Eles estão indo. Hoje é o terceiro dia. E Jesus, o Nazareno, varão justo, poderoso em palavras e obra, não ressuscitou, como havia dito. E
Eles estão indo embora, estão saindo, Rodolfo. Desistiram. O coração arrefeceu. Entristeceram-se. Acharam que findou-se. Aí vem um, no meio da caminhada deles. Eles estavam fazendo o quê? Caminhando. Noé fazia o quê? Andava como? Aí chega ele no meio da conversa. Varões, o que fazes? És tu peregrino em Israel? Será que não sabes que Jesus o Nazareno, varão poderoso em palavras e obra, foi entregue na mão dos pecadores, sacerdotes, publicanos, foi morto, e hoje é o terceiro dia, e ele não ressuscitou? Aí Jesus: otários e nécios de coração, será que não entendes que tudo que estava escrito a respeito do Cristo convinha que ele padecesse, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e vindo por Moisés e pelas Escrituras, mostrou-lhe a Cristo? A Bíblia diz que eles chegam em casa e falam: fica conosco, ceia aqui. Aí quando eles estão lá em comunhão, a Bíblia diz que Jesus se ausenta, e eles entenderam que era o Messias. Mas sabe o que eles dizem? Será que não lhe ardia o coração quando ele discorria pelas Escrituras? Meu irmão, meu coração inflama quando eu leio esse livro, quando alguém prega nesse livro, quando eu ouço a palavra de Deus, o meu coração ainda arde. Eu quero ter esse coração de menino. Eu prefiro ter um coração de menino do que um sacerdote cego e surdo, rígido. Eu prefiro ter esse coração inflamado. Às vezes eu oro a Deus, eu falo: Senhor, será que eu vou ter esse vigor para pregar até os meus 65 anos? Ou como o pastor lá de Lei, que eu corto o cabelo dele, 86 anos. 86 anos, irmão. Esse homem serve a Deus mais de 50 anos. Mais de 50 anos esse homem anda com Deus. Mais de 50 anos o pastor Ladilei serve a Deus. E eu pergunto a ele: pastor Ladilei, fala o segredo. Ele falou: a receita é a mesma. Qual é? Oração e palavra. Isso não vai mudar, crente. A igreja pode ter inúmeras atividades, mas oração e palavra sempre tem que haver. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Noé andou com Deus porque Noé ouvia a palavra de Deus. Irmão, quanto de Deus você ouve? Quanto de Deus você ouviu? Quanto de Deus você ouvirá? Será que se eu pegar o histórico do seu celular, eu vou ver mais coisa de Deus ou coisa do mundo? O que eu vou ver, amado? Será que se eu pegar o seu carrinho do Shopee ou no Mercado Livre, eu vou ver livro de teologia? Eu vou ver Bíblia de estudo? Eu vou ver esse short aqui. O que eu vou achar? Você gosta, né, Paty? O que eu vou achar? Gastar tempo com Deus, amado. Gastar tempo com Deus. Ou melhor, ganhando tempo com Deus. Porque quem está com Deus não perde tempo. Palavra. Palavra. Noé andou com Deus por causa da palavra. Agora, Noé andava com Deus por causa de quê? Vida de oração. Vida de oração. Andar com Deus em tempos difíceis é necessário vida de oração. Vida de oração intensa. Mas, irmão, não estou falando da oração para você tomar seu café. Não estou falando da oração para você comer seu almoço, que às vezes você nem faz, nem dá janta. Eu estou falando de separar tempo para orar. Eu estou falando de você separar tempo para buscar a presença. Tempo para nutrir relação com Deus. Como a Bíblia diz que Pedro e Tiago foram à oração, a hora nona. Nós temos horário de trabalhar, horário de estudar, horário de arrumar a casa, buscar a criança na escola, fazer comida, mas não temos tempo de oração. Precisamos ter tempo de oração, igreja. Precisamos buscar a face de Deus em oração, igreja.
A Bíblia diz, Salmo 105, 4, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quando você entrou na igreja não era assim. Quando você se converteu não era assim. Você buscava. Quando falaram para você o dia da reunião de oração, você ia, seu coração ardia. Você estava no trabalho, começava da hora, você já ficava doido. Meu Deus, os irmãos já estão chegando, eu quero chegar lá. E você monta na moto, na bicicleta, no carro, e você vai. Ou você acorda na madrugada e fala, não, eu vou buscar pela minha família, eu vou orar dentro da minha casa, eu vou impor a mão sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, eu vou expulsar os demônios, a enfermidade não terá guarida nesse lugar, eu sirvo o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, eu lutarei com o Senhor no vale da sombra e da morte. Vida de oração, vida de oração, querer o Senhor mais que tudo, mais que tudo. Não é que o Senhor vai fazer parte da sua vida como se fosse um chaveiro do seu carro. Que tem gente que tem Deus como se fosse um chaveiro. Hoje é dia, eu vou pendurar aqui. Vamos lá, Deus. Não. Deus tem que ter prioridade na sua vida. Ou Ele é prioridade ou Ele não é nada, mano, na sua vida. Olha o que Paulo diz. Meu Deus do céu. Filipenses 3,7 diz, todavia o que para mim era lucro. O que você tem por lucro hoje? Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar por prejuízo, por perda, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Lucro. Pessoas estão perdendo a salvação por causa de dinheiro, por causa de vaidade, opulência, tanta futilidade. Paulo falou, eu considero isso por perda, para ver se eu ganhar Cristo. Aí ele diz, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparada à superioridade e o valor do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo que decidi perder todas essas coisas e as quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está falando, irmão. Eu considero isso tudo estrume, fezes de animal, coisa que cai, não presta para nada mais, para ver se eu ganho a Cristo. Irmãos, ele não está falando nem de oração para abrir porta, para abençoar, para curar um, para curar outro. Não, ele está falando da pessoa de Deus. Oração pela presença de Deus. Oração para ter relação com Deus. Intimidade com Deus. Será que veio alguém aqui nessa noite para isso? Para nutrir intimidade, relação, crescer na graça, no conhecimento, ter intimidade, falar com Deus e Deus falar com você. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ser participante da natureza divina. Aleluia. 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 Eu quero isso nesse ano para mim, irmão. Eu não sei se você quer, mas eu quero isso para minha vida. Ser participante da natureza divina. Ouvir a voz do Espírito Santo. Andar na direção do Espírito. Como ele falou para Ananias, como ele falou para Filipe, desce a rua direita. Isso foi no livro de Atos. Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir Deus. E eu quero falar com Deus. Oração. Salmo 24, 5 em diante diz, eis de receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam com a face, ó Deus de Jacó. Salmo 27, o salmo que o Marcelo ama, versículo 8, não é o 4 não, Marcelo. E ele diz, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, olha o que a Bíblia vem e diz, o teu rosto, Senhor, buscarei, aleluia. Davi está falando, Senhor, quando o Senhor disse na lei pelos profetas, buscar o meu rosto, o coração de Davi já disse, Senhor, o teu rosto sim, eu buscarei a sua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Salmo de número 14, versículo 2 diz, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Deus está olhando para esse ponto pálido aqui no universo, aqui chamado Magé. Mas irmãos, para ver se encontra alguém que busca a Deus, alguém que quer andar com Deus, alguém que quer ouvir
e alguém que quer falar com Deus, amados irmãos. Falar. Oração. Oração, gente. Oração. Oração. Entrar no Santo dos Santos. Aquele acesso que estava vetado. Só os sacerdotes, somos sacerdotes, poderiam entrar. Ninguém mais. Mas o véu rasgou do alto a baixo. E o acesso à presença, amados irmãos, está liberado. É só entrar e desfrutar da presença. Salmo 145, 18 diz: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome. Olha isso. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome e de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Não é que clamam, porque muita gente clama. O publicano e o fariseu clamaram, mas um com sinceridade e o outro com hipocrisia. A questão não é se ora, é como ora, é com sinceridade, é com o coração quebrantado, contrito, sem reservas, amados irmãos, com sinceridade diante de Deus. Oração. Oração. Noé andava com Deus porque ele orava. E Deus andava com Noé porque Deus falava, Noé ouvia. Noé falava, Deus ouvia. A gente já sai andando, já sai acordando, entrando no carro, virando a chave, Deus me guarda e vamos que vamos. Deus. Vida de adoração. Primeiro, ouvir a palavra. A geração diluviana, ninguém queria ouvir. Noé ouviu. A geração diluviana, ninguém queria orar. Noé orava. A geração diluviana não adorava. Noé adorava. Noé adorava. O que eu já disse aqui, torno a repetir. Culto eu não venho para receber, eu venho para entregar. Todo mundo quer me dá, danoninho, me dá. Não, culto é entrega, culto é oferta. Paulo falou a Romanos capítulo 12: rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, tecnologia, meu irmão, tanta desgraça e opulência. Mas ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas o texto não acaba. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero experimentar essa vontade. Olha o que Noé fez. Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, sacrifício santo, puro, irmão, puro, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é a madre da sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como o fiz. Meu irmão, quando Noé adorou, quando Noé estava oferecendo sacrifício, aquilo foi subindo, e o Todo-Poderoso, ele exalou. E o sacrifício era puro, era santo, uma vida de adoração que agrada a Deus, uma vida, meus irmãos, que Deus olha e fala: eis ali, como ele disse de Jó, para o próprio diabo. Se Deus hoje falar de nós para o diabo, o que ele vai dizer? E alguém falou: ouvi. Nossa, como esse varão é bom de YouTube, hein? Ó, direto. Esse varão é bom de Instagram. Esse varão é bom de videogame. Não, ele joga na fase. Coisa toda. Ele olhou para Jó. Viste, meu servo Jó? Está vendo, diabo? Está vendo? Homem reto, justo, temente a Deus. E mais, se desvia do mal. Está aí. A geração dele é a geração ruim, mas ele é um homem justo e anda na minha presença. Adoração.
Pega o livro de Jó e lê. Jó acordava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos, para ver se porventura tinha um pecado. Acordava de madrugada e adorava a Deus. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim bendirei enquanto me ver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Davi estava fugindo de Saul, no deserto, andrajoso, sem água, sem comida, distante do templo, da adoração, e ele está falando: Senhor, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Sabe o que é isso? Ele está falando: Senhor, eu preciso de água, eu estou sedento, eu preciso viver, mas não há vida sem a Sua presença. Eu preciso de Ti. A Tua benignidade é melhor do que a vida. Como quem diz: eu posso até morrer, mas eu prefiro morrer na Tua presença. Eu não quero livramento. Se Tu quiser me livrar, amém. Mas se não, só me dá a Sua presença. Só me dá a Sua presença, mais nada, Deus. Não quero carro, não quero casa, não quero nada. Só Tua presença. Tua presença. Só quero andar contigo. Jeremias 9. Alguns textos, quando eu leio, me vem pessoas na mente. Além deles fazerem parte da minha vida, me vem pessoas na mente. Por exemplo, esse texto aqui me lembra, sabe quem? Arthur. Me lembra, sabe quem? Irmão Genilson. Esse texto aqui que eu vou ler agora, Jeremias 9, 23. E algumas dessas pessoas, não digo dos dois, mas de outros que também fazem parte desse texto, já não estão andando mais com Deus. Já não andam mais com Deus. Jeremias diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Meu irmão, em me conhecer, prossigamos e conheçamos Deus, diz o profeta. Não pare. Não pare. Precisamos voltar a ser semelhante a cantar de Salomão. Busquei o meu amado e não encontrei. Corri pelas ruas, não encontrei. Perguntei pelos guardas, não encontrei o amado da minha alma. Eu sou do meu amado é meu. Cadê essas orações, irmão? Singelas, pura, de ternura, para querer a presença, adoração. Nós não sabemos adorar, gente. Nós não sabemos adorar direito. Nós confundimos adoração com cântico, com música, com instrumentos. Isso é uma faceta da adoração, mas não é a adoração. Adoração é vida. É vida no altar de Deus, vida. É andar com Deus em todo o tempo, independente da circunstância. A adoração é vida com Deus, amado. A geração antediluviana. Tempos difíceis, amado. Tenebrosos. Só que Noé andou com Deus. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim fez Noé. Ponto e vírgula. Conforme tudo o que Deus lhe mandou,
assim o fez. Meu amigo, não era brinquedo do tempo de Noé não, tá? O tempo de Noé é extremamente tenebroso, difícil, e o nosso assim o é, e ficará. Quando vira, nós temos uma expectativa, isso é bom, amado, de melhora, mas a profecia bíblica não trafega para isso. Nós vamos ter paz em meio à guerra. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação. Ou seja, você vai ter paz se você ouvir o que eu digo. Quando a Bíblia diz isso daqui, que o ambiente era hostil, olha Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má e continuamente má. Como que diz na King James, amado? Lê para mim com força aí, por favor. Pode ler aí. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. E andava com Deus. Então o ambiente de Noé era um ambiente difícil. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não espere um ambiente favorável para você andar com Deus. Não espere um ambiente tranquilo para você andar com Deus. Tem gente que fala assim: não, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar disso, eu vou para a igreja. Quando o ambiente parar, eu faço. Não espere um ambiente favorável para você andar com Deus. Enoque andou com Deus na geração antediluviana. Noé andou com Deus na geração antediluviana. José andou com Deus no Egito. A Bíblia diz que Moisés andou com Deus no deserto, no meio de um bando de murmuradores. Noé andou com Deus, amado. Glória a Deus. Jó, tendo, andava com Deus. Não tendo, andou com Deus. Jó não mudou, amado. Daniel andou com Deus aonde? Na Babilônia, amado. Não era um ambiente favorável. Daniel não deixou de orar porque saiu do ambiente. O que é isso aqui? Tem gente que só ora na igreja, fora daqui não ora. Tem gente que só é crente na igreja. Se entrar na faculdade, deixa de ser crente. Se sair do país, deixa de ser crente. Daniel saiu do lugar de adoração, saiu do templo, deixou de servir e até no templo, foi para a Babilônia, aprendeu outros idiomas, mas não deixou de adorar e andar com Deus, amado. O ambiente não tem a capacidade de nos mudar, a não ser que queiramos, amado. Muda quem quer, muda quem se deixa se envolver. Elias, os profetas andaram com Deus no tempo de corrupção. João Batista no Império Romano perdeu a cabeça, mas não mudou a mensagem, continuou preparando o caminho, andando com Deus. Jesus, em meio à rejeição do seu povo, andou com o Pai. Os apóstolos, em meio à perseguição, andaram com Deus. Então não espere um ambiente favorável para você andar com Deus. Ande com Deus em meio a esse ambiente hostil, problemático, pecaminoso, contrário. Seja fiel ao Senhor. Aqui na escola, fora daqui, na faculdade, fora do país, aprenda outro idioma, mas não deixe de andar com Deus, amado. O ambiente é hostil, mas não mudou esses homens.
Esses homens não foram mudados. Esses homens não foram transformados. Olha, estava lá, José. Estava lendo isso hoje. Inclusive, já acabei de ler Gênesis. Acabei de ler Gênesis. José estava na casa de Potifar, com a mulher de Potifar. Fora vendido, longe do seu pai Jacó. Foi escarnecido pelos seus irmãos. Amados irmãos, mas ele não deixou de andar com Deus. Ele falou: como faria eu tamanho mal? E pecaria contra Deus. Eu gritei e falei: meu Deus, que homem é esse? Um garoto, um jovem, mas andava com Deus, amados. Andou com Deus. Tempos difíceis. Não vai mudar, gente. Por quê, pastor? Que não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse. Jesus disse em Lucas 17:26: e como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Jesus está falando o seguinte: irmãos, entenda, como aconteceu com Noé, com Ló, acontecerá da mesma maneira quando eu estiver prestes a voltar, quando de fato eu vir buscar minha noiva. Os tempos serão difíceis, hostis. E eu quero encontrar pessoas que andaram comigo como Noé andou. Eu quero ser essa pessoa, gente. Eu quero andar com Deus. 2 Timóteo 3 é uma profecia. Uma profecia dura. E Paulo, cheio do Espírito Santo, com o Espírito profético, ele fala: sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Não é isso. Nós somos a geração da selfie, gente. Nós somos a geração que temos um amor à nossa autoimagem o tempo todo. Esse amor aqui agora. Aí vai procurando para ver qual ficou. Não, aqui apareceu a falha no dente. Esse aqui é o batom no brilho. Não, esse aqui é o cavanhaque. Amante de si mesmo, uma geração de si mesmada. A Bíblia diz: avarentos, amantes do dinheiro, cristãos viciados em jogo de bet, irmãos, diáconos, obreiros, pastores viciados, e acham que não é pecado. Eu vou fazer, já fiz até o esboço dessa pregação sobre vícios. Eu vou pegar madeira grossa e vou bater muito em cima disso. Vou vir de pau no púlpito. Espera. Eu fiz o esboço já fiz com carinho. Deus está me dando a velocidade. Eu estou bastante esboço, mas imagina como é que é meu cartucho. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Uma geração desobediente, irmãos, de filhos desobedientes, ingratos. Ingratos é o próximo. Ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, não tem mais afetividade, irmão. A gente está se relacionando com as máquinas, a gente está amando as coisas e usando as pessoas. Eu fiquei aterrorizado, gente, eu não sei se eu sou burro, ou eu não sei o que é. Fui na casa da minha mãe esses dias, aí meu irmão pegou o controle da televisão. Quer ouvir o que, irmão? Mas como assim? Fala no controle que ele vai mandar. Falei: o quê? Eu vou falar com o controle? Dona do Fogo apareceu lá na televisão. Meu Deus do céu. Falei: eu estou falando com o controle, gente, eu estou ficando louco. Falei: meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Sem afeto natural. Você vê numa roda, gente, de pizza,
pizza, comunhão, qualquer coisa. É todo mundo aqui, WhatsApp, e lá. As pessoas perto aqui, ninguém dá atenção, está dando atenção para nego de longe. Sem afeto natural. A Bíblia diz: irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, ou seja, não andam com Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Botam terno, mas jogam na pele. Botam terno, mas fazem lá, toda amarradinha, para ganhar um trocado. Aposta, cambalacho, balança enganosa é o nome disso na Bíblia, amado, se você não sabe. 1 Timóteo 4,1 diz: mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos: apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada. Meu Deus! Mas esses homens andaram com Deus em tempos difíceis. O que me chamou a atenção foi isso, que esses homens, todos eles, andaram com Deus em tempos difíceis. Enoque, Noé, Moisés, Ló, José, Daniel, os profetas Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, João Batista. E conosco não será diferente. Agora, interessante, porque quando Adão peca, Deus coloca um querubim lá. E ele fala: não tem como mais entrar. Não aceitarei mais. Só que quando o homem peca, Deus, para não matar, por misericórdia, ele mata um animal e cobre a nudez, a vergonha de Adão e Eva. E o filho de Adão já nasce entendendo o princípio da adoração, do sacrifício, para entrar na presença de Deus. Tanto que quando você lê em Gênesis 4, 26, e esta é a geração de Sete, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Voltou-se a invocar o nome do Senhor. E hoje nós conseguimos andar com Deus através do sacrifício do Filho, Jesus Cristo. Nós temos acesso novamente à presença e andar com Deus. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Qual caminho? O jardim, que estava fechado. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem andar, andar ao Pai, senão por mim. Aí Hebreus 9, 22 diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário o Cordeiro ser imolado. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só assim, amados, para andarmos com Deus em tempos difíceis. Metade de dor é você? Por favor, minha irmã. Sabe qual é o resultado de quem anda com Deus? Eu vou ler para você. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Glaucio pregou uma mensagem lá no Centro de Recuperação nessa quarta agora. Eu vou até trazer uma mensagem no segundo texto que ele trouxe lá. E eu falei para nossos irmãos adictos. Falei assim para eles, que eu ia pregar em Gálatas. Eu vou usar Gálatas para pregar essa mensagem. E eu falei para eles assim:
Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Outra tradução, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no espírito, colhe vida eterna. Eu falei para eles assim: o que foi pregado aqui foi muito sério para vocês e para nós. Por quê? Porque o resultado da nossa vida hoje é aquilo que plantamos ontem, anteontem, um mês, um ano, 10 anos. O que nós somos hoje é o resultado do passado. Agora, se o meu presente não é bom, eu devo mudar a minha semente. A questão é, o que você vai semear? Para que o seu amanhã, o seu futuro, seja melhor do que o hoje. A questão é a semente. Noé olhou e falou. Deus falou. Eu prefiro acreditar em Deus. Vou andar com Ele. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Passou Enoque, andou com Deus. E o texto diz que Deus falou: vou destruir o homem que criei. Qual o resultado? Gênesis 7:1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos. Quantos anos? 600. Depois de Enoque foi quantos anos que eu falei? 1100 e? Dá um total de? Aí o texto diz: quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E eu vou lá atrás em Enoque, Gênesis 5:21. Quando Enoque completou 75 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 375 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu por quanto Deus o arrebatou. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A consequência de andar com Deus é viver com Ele na eternidade, amado. Essa é a consequência de quem anda com Deus. Quem anda com Deus, amado, vai ver a nova Jerusalém, vai habitar com Ele. Apocalipse 21:3 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles para ser o seu Deus, e será o seu Deus para sempre. Glória, aleluia. Sempre. Sempre. Glória ao teu nome. Eu ouvi uma palavra do Paulo Júnior certa feita, ele disse isso aqui. E eu anotei: quem não anda com Deus na terra, não andará com Ele no céu. É a consequência. Você escolhe. Paulo Júnior foi preciso, ele disse: quem não andou com Deus na terra, não andará com Ele no céu. Aí eu peguei o gancho e falei: quem não falou com Deus na terra, não falará com Ele no céu. Quem não ouviu Deus na terra, não ouvirá Deus no céu. Quem não teve comunhão com Ele na terra, não terá comunhão com Ele no céu, meus amados irmãos. Não terá. Moisés tirou o povo do Egito. Escute isso aqui, o grupo de louvor pode ver. Tirou o povo do Egito.
milagre, prodígio, coisas fantásticas, extraordinárias, milagres assustadores, mar se abrindo, codorna, água saindo de rocha, Deus falando numa nuvem, derretendo o monte do Sinai como fosse cera, uma nuvem no sol, fogo à noite, coisas, irmãos, roupa crescendo no corpo e sapato crescendo no pé, coisas absurdas, água gelada saindo de rocha, o povo murmurando e aclamando. Moisés para ao pé do monte, e o monte lá está fumegando. Moisés fala ao povo ficar aqui, e ele sobe. Por quê? Noé gostava de andar com Deus. Noé, subiu. Só que o povo, sabe o quê? Noé está demorando demais. Moisés, tanto de Noé, Moisés está demorando demais. Tem crente assim, Jesus está demorando demais. Rapaz, o pastor fala aí há mais de 10 anos que Jesus vai voltar e está demorando demais. Tanto tempo que ele subiu, que foi. Aí quando Moisés desce, ele encontra outro povo. Quando ele sobe, ele deixa um. Quando ele desce, ele encontra outro. Sabe quem ele encontra? Idólatras, adorando bezerros. Esse é o meu medo. É de quando Cristo vier encontrar idólatras ao invés de adoradores. Porque ele deixou aqui um povo zeloso de boas obras, e ele quer encontrar esse povo. Ele não quer achar idólatras. Moisés irou-se, falou: quem é de Deus fica aqui, quem não é, você transpassar da espada. Ou seja, a mesma espada que salva é a que mata. Tiago fala sobre isso, a gente aprendeu aqui. Deus, ele quer encontrar um povo que ama a sua presença, que ama a Deus mais do que tudo, não importa nada, não importa as circunstâncias, não importa. Irmão, eu vejo algumas pessoas aqui, irmãos, eu olho assim e falo: é só Jesus, irmão. Você está aqui, Elânia? Quanto tempo andando com Deus, irmão? 15 anos andando com Deus. Só que no ministério, quanto tempo? 10 anos, 12? Ou os 15 do ministério? Os 15 do ministério. Aqui. Foi pastor, veio pastor, pastor branco, pastor preto. Está ela aqui. Tânia, lá de Tambi, agora para te complicar, botar pedágio nessa. Sangue de Jesus tem poder. É pedágio. Vai, vem, está aí. Adora a Deus. Continua andando com Deus. Aí é humilde, sua esposa, sua família, seus filhos. Falho, luta, tribulação. Pergunta quanto tempo anda com Deus. Isso não tem nada a ver, amado, com homem. Não tem nada a ver com homem. É só Cristo. É só Cristo. 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 Quando você pega crente antigo assim, você vê que é de fibra. Porque pode acontecer que aconteceu, pode torcer a cana quebrada, pode quase apagar o pavio que fumega, mas ainda fica ali na presença, adorando a Deus. Então essas pessoas assim, irmão, Deus não desampara, Deus não deixa. Tá aí o Teté, quanta gente, o Jefferson, Marcelo aqui, irmão, Renata tá aqui, gente. Como que eu vou desistir? Como é que eu vou parar? Eu não vou parar, gente. Tá aí a Adriana, Ladrica, Liz correndo aí, gente. Recebeu a profecia da parte de Deus, gente. Como é que eu vou recuar? Como que eu vou abandonar esse Deus? Eu quero te convocar a andar com Deus nesse tempo difícil, amado.
Tendo ou não tendo antes. Tendo saúde ou não tendo saúde antes. Tendo dinheiro antes, não tendo antes. Ambiente hostil dentro da igreja antes com Deus. O chamado de Deus nessa noite é antes com Deus em tempos difíceis. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, porque já já Ele está vindo. Breve Ele voltará e nós andaremos com Ele de mãos dadas na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor, por favor. Fique de pé comigo, por favor, amado, se você pode. Amados, eu não sei o que você de fato veio buscar, amado, nesse culto de hoje. Ou qual era a sua expectativa, ou quais são os seus planos para esse ano. Mas como pastor dessa igreja aqui, amado, eu quero te encorajar, amado. Eu quero te encorajar a andar com Deus, a fazer de tudo para andar com o Senhor nesse tempo tão difícil, esse tempo tão árduo, em que a economia ela vai ficar cada vez pior, o cenário político ele não vai melhorar, e você, como Noé, portador da mensagem, como disse Judas, pregoeiro da justiça, pregue a palavra, este em tempo fora de tempo. Todavia, se eles não derem crédito, salve a ti e a tua família, amado. Zele pelo seu matrimônio, zele pelo seu esposo, zele pela sua esposa, zele pelos seus filhos, zele pela santidade, zele pela comunhão com Deus, zele por tudo aquilo que é sagrado, amados irmãos. Tenha uma vida íntima e profunda com Deus nesse tempo tão difícil. Se nós não se unirmos, porque a Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Então, se nós não estivermos assim unidos, sucumbiremos junto com eles. Não é isso que Deus quer. Deus quer salvar uma família, um povo. Deus construiu uma família, Ele quer salvar uma família, Ele quer um povo. E Noé pregou para tanta gente, mas salvou pelo menos a sua família. Que isso comece através de nós. Uma pessoa só, uma pessoa só semelhante a Noé já é o suficiente. Uma pessoa semelhante a Enoque já é o suficiente. 120 irmãos mudaram o curso da igreja. Tinha mais de 500 quando o Senhor apareceu. Só 120 foi para a reunião de oração. E aqueles 120 viraram o mundo do seu tempo de perna para o ar. Porque andaram com Deus. A perseguição, a falta, nada disso mudou a personalidade deles. Eles permaneceram firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que possamos, amados, ser esse tipo de gente que vai andar com Deus, independentemente do que aconteça. Quero te convidar a orar nessa hora, amado. E você vai ser sincero com Deus. Como eu estava sendo quando eu fazia o esboço desse sermão. Senhor, eu fiz tantos votos, fiz tantas promessas, eu anotei, eu coloquei no papel, no bloco de nota. E são metas, sim. Eu coloquei diante do Senhor, sim, assim as farei, se o Senhor permitir. Mas a despeito de qualquer coisa, Deus, eu quero a tua presença. Eu quero ter uma vida mais santa, eu quero provar do seu poder, eu quero provar do seu Espírito, eu quero ter uma vida profunda com o Senhor. Deus, eu não quero arrefecer a minha fé mediante as lutas, as adversidades, Deus, a crise econômica, política, Senhor, religiosa, nada disso, Senhor, pode me afetar. Eu andarei com o Senhor, eu buscarei a tua face, enquanto eu viver, eu andarei na sua presença, na terra dos viventes. Senhor, tu és o meu Deus, de modo
isso para Deus. Fala para Ele: Senhor, eu não admito viver essa vida cristã. Senhor, eu não admito viver esse cristianismo morto. Senhor, eu não admito, Deus, ter essa vida, Senhor, religiosa mecânica. Deus, eu não tolero, Senhor. Fala com Ele. Diga palavras fortes a Deus, amado. Eu rejeito. Fala: Senhor, eu rejeito ser o mesmo cristão do ano passado. Eu rejeito ter a vida, Senhor, de leitura da palavra relaxada como eu tive no ano passado. Senhor, eu abomino o homem que eu fui no ano passado. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. O Senhor não nos consumiu na Sua ira. Senhor, andamos, Senhor, no ano de 2023, Senhor, agindo na carne, fazendo na carne, sem a Tua presença, sem a Tua direção, ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Não aparte de nós a Tua presença, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Deus, tenha misericórdia, Senhor, ser conosco, Deus, nesse tempo sombrio, Senhor. Tira toda a timidez. Tira, Senhor, toda a timidez. Que possamos rasgar o nosso coração e não simplesmente as nossas vestes. Que possamos ter um coração quebrantado, contrito. Oh Deus, que possamos ser pessoas inconformadas, Senhor, com esse tipo de vida. Nós não queremos nada mais, nada menos, Senhor, do que andar com Sua presença. Como disse Moisés: não nos faça daqui sem que o Senhor vá conosco. Não nos faça, Senhor, entrar na terra se a Sua presença não for conosco. Senhor, nós queremos a Sua presença. Espírito Santo de Deus, venha sobre Arraial, venha sobre o Teu povo, visita a Tua igreja, Espírito Santo. Ó Deus, dê visão, revelação, arrebata, Senhor, de corpo, alma e espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos toda a obra das trevas, Senhor. Nós acionamos o céu nesse momento. Senhor, venha a nós o Teu reino e seja feita de fato a Tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Ó Deus de Israel, seja conosco em nome de Jesus, Senhor. Seja com o Teu povo, confirma a obra, Senhor, das nossas mãos. Vá diante do Teu povo, Deus. Guia-nos. Que possamos, Senhor, firmar nossos joelhos trôpegos, firmar nossos passos, colocar nossa armadura, espada, escudo, capacete. Estamos com o nosso elmo, couraça, as sandálias, e ir para a luta, ir para a guerra, e não desistir, Senhor, não recuar, não medir esforços. Passe tempos, eras, gerações, mas nós permaneceremos na Tua presença, ó Deus. Permaneceremos servindo a Ti. Muda, Senhor, muda esse quadro. Pega, Senhor, os jovens dessa congregação, que eles possam gastar, Senhor, a vida deles contigo. Ó Deus, os jovens dessa geração, Senhor, o meu filho Gabriel, a Nádia, a Nicole, Deus, a minha filha Eloá, Senhor, a Bruna, Deus, pega, Senhor, a Valentina, todas as crianças dessa igreja, Deus, em nome de Jesus, vai tratando, transformando, santificando, Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser os profetas da última geração, as mulheres de oração, os homens de oração, a geração que andará com o Senhor. Faça-nos, Senhor. Faça-nos, Senhor. Sermos essa geração. Eu sei que é uma profecia em que as igrejas irão dormir. A sábia e a nércia
elas dormirão. Mas o que fará a diferença vai ser quem estará com o teu espírito, quem estará com a botija cheia, quem estará cheio do Espírito Santo, quem viveu uma vida de oração robusta, quem viveu uma vida, Senhor, de obediência à tua santa palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, a gente pode até dormir, mas dormiremos na tua presença, dormiremos cheio do Espírito Santo, dormiremos cheio do azeite do teu Espírito, ó Deus, para que quando o noivo vir, possamos estar prontos, Senhor, prontos para viver as bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia, Senhor. Essa é a esperança da nossa fé. Essa é a esperança da nossa fé, Deus. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas o Senhor ressuscitou, louvado seja o teu nome. Por isso, Deus Santo, testifica essa palavra no coração da tua igreja. Senhor, leva-os, Senhor, a viver uma vida mais intensa, mais profunda. Deus, que eles possam experimentar o teu poder. Senhor, que eles possam ver os demônios cair por terra. Ó Deus, os enfermos serem curados. Ó Deus, os surdos ouvirem, os cegos verem. Ó Deus, e os pobres serem pregados o evangelho do reino do Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta essa geração nessa última hora, para que eles não possam ser pegos desprevenidos, Senhor. Trata as feridas, as angústias, as crises, Senhor, as crises da alma, os medos, os pavores. Trata, Senhor, o abandono, ó Deus, a falta de parceria. Trata, Senhor, tudo aquilo que só o Senhor pode colocar em ordem. Se necessário for, para o tempo, como o Senhor fez com Josué. Se necessário for, envia, Senhor, um varão de guerra para impedir, Senhor, o príncipe da Pérsia. Mas dê uma resposta. Dê uma resposta, Senhor. É o que eu oro a Ti, crendo, certo da vitória, pelo poder que é o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ande com Deus, amado. Faça esse voto com Deus, amado. Volte a ser um crente ousado. Faça um voto com Deus. Não faça só seus votos pessoais, não. Faça um voto com Deus. Deus, eu nunca li a Bíblia toda na minha vida, nem o Novo Testamento. Eu vou ler, Deus, afinco. Como pode eu ser um crente de 10 anos e nunca ter lido a Bíblia toda? Como pode, Deus, ser um crente de 5 anos, nunca li, Senhor, o Novo Testamento todo? Eu não admito isso, Senhor. Eu não admito isso. Eu não tolero isso. Seja obstinado pela presença de Deus, amado. Busque-a e você vai encontrar.